Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje para falar de Os Exércitos do Conquistador, né? Essa HQ aqui que saiu recentemente pelo Pipoque Nanquim, do Jean-Claude Gall e do Jean-Pierre Dionet, sei lá como é que se pronuncia. E tô eu aqui, Bruno Anderotti, Ned Bully, e o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Hoje estamos franceses, hein? Tá chique o negócio. Exatamente, meu francês tá uma merda, como vocês mesmos puderam comprovar. Mas enfim, nós vamos falar dessa HQ bem legal, né? Para variar, uma HQ que demorou para chegar, né? Aqui um clássico praticamente aqui dos quadrinhos europeus, que demorou para chegar aqui, mas antes tarde do que nunca, né? Mas antes da gente começar a falar dos Exércitos do Conquistador, vou lembrar vocês que nós, né, quadrinheiros e no PEC, estamos organizando um evento, né, Super-Heroísmo, História, Política e Linguagens, é um simpósio, né, vai acontecer entre os dias 25 e 29 de maio, né, online, totalmente gratuito, e você pode fazer a inscrição, né, são 5 dias de evento, né, cada dia tem algumas mesas ali com alguns pesquisadores, dentre eles eu e o Nathaniel, que tá sempre aqui, Boa. tem uma galera que vocês já conhecem aqui do Papo Quadrinho que vai falar assim, então tem eu, tem o Nathaniel, tem o Leonardo Brandão, vai falar, o Leandro Rafael Vicente, que veio falar com a gente sobre foi o Asilo Arkham, que ele veio aqui conversar com a gente, o Renato, que falou com a gente do Batman Absolvição, grande Padre Washington também vai estar lá, falando sobre o John Byrne, entre outras pessoas que ainda não vieram para o papo, mas talvez um dia virão, tá? Então, Sim. são esses, né, dentre os pesquisadores, então é tranquilo, totalmente gratuito o evento, ocorre na parte da manhã, você vai lá, tem o link na nossa bio lá, o site é complicado, iven3.com/, não nem compensa falar, mais fácil você ir lá no nosso Instagram, entrar no Linktree, clicar ali, que é mais fácil, certo? Então, entre os dias 25 e 29 de maio, né? E também vou aproveitar, já que eu tô falando aqui, e, enfim, né? Não pode ser mais segredo, e vai ter o livro do evento pela Alma Pop. Exatamente. Né? Então, todos os trabalhos apresentados ali vão virar textos, né? E esses textos, então, vão estar numa publicação aí da Alma Pop que vai sair, que aliás durante o evento já vai estar em pré-venda, né? Então, quem participar do evento também vai ter acesso ao link da pré-venda, mas a gente vai falar também da pré-venda desse livro por aqui, no Papo Quadrinheiro, no nosso Instagram e tal. Então, vocês vão ouvir bastante falar disso. Mas é isso, tá mais um livro aí no forno. Exatamente, segundo o lançamento aí da Alma Pop, esse livro, aliás, esse simpósio que se desdobrará em livro mais tarde. Bom, recados da paróquia dados, vamos começar então a falar dos Exércitos do Conquistador. Vou ler aqui a sinopse, né, e aí a gente começa a conversar sobre o livro, né, sobre o HQ, para quem não conhece, né, não sabe nada, né? Então, aqui ó, nascido nas páginas da lendária revista Metal Hurlan, chega ao Brasil um clássico dos quadrinhos de fantasia épica. Contemple a marcha de um exército invencível. Naquela época, os exércitos do Conquistador partiram para dominar o mundo. Ninguém sabia quem eram, nem de onde vinham, apenas que um dia eles chegariam. Mas essa não é uma história de heróis lendários ou governantes megalomaníacos. É a história de homens comuns, esquecidos pelo tempo, soldados, vigias, batedores de generais. Dramas humanos vividos pelos membros de um exército descomunal que atravessou os desertos mais inóspitos e as civilizações mais vibrantes, deixando para trás um rastro de medo e destruição. Tudo para expandir os territórios do mais ambicioso dos príncipes. Um ancião das montanhas capaz de curar qualquer ferimento.
uma sentinela deixada para morrer de fome por seu próprio comandante, uma epidemia de febre que condena à morte todos que contraem, um soldado vendido como escravo, vítima das artimanhas de seu suposto melhor amigo. Enquanto isso, no longínquo reino de Atalis, um jovem chamado Arn é entregue ao imperador e enviado para trabalhar nas pedreiras. Os anos passam e seu ódio toma forma à medida que Arn planeja sua vingança contra aqueles que mataram sua família e o condenaram a uma vida de servidão. Por suas mãos, todo um império tombará. Então tá aí, né, a sinopse dessa HQ, na verdade, uma coletânea, né? Então, como vocês viram aí, na verdade, são 3. A gente pode dividir essa edição aqui, né? Excelente, como sempre, né? Eu não vou ficar falando muito aqui da edição do Pipoca e Nanquim, porque a gente sempre fala, é excelente, não tem o que falar. Assim, são edições impecáveis, assim, tá num papel bacana, tem um prefácio do próprio Dionê, né? Falando sobre a relação dele com o Jean-Claude Gal, que infelizmente falecido, né, faleceu muito jovem, né, com 52 anos, então fala um pouco dessa produção, e tem a HQ. Então a HQ, né, ela tem uma primeira parte, que é justamente os Exércitos do Conquistador, que são como se fossem contos, né, você entra em contato aí com esse império, que você não sabe, você sabe que ele é grandioso, você sabe que ele está dominando ali, mas você não tem muito mais informação. Então, a primeira parte da HQ são esses contos, né, que saiu na Metal Hurlan 1, 2, 3, 5 e 14, entre 75 e 76, né? Depois você tem uma segunda parte, que aí é uma história, que é a história do Arn, né, que é uma segunda parte da HQ, que é dividida em 2 partes, que é a Vingança de Arn, que saiu em 1980, entre as edições 56 e 59, e depois a segunda parte da história, a finalização, que saiu em 87 na Metal Hurlan 181 a 183, né? Inclusive, né, a parte final da HQ tem também a colaboração do Picaré, que é um outro quadrinista ali na roteirização, né? E também a original é em preto e branco, né? E essa edição é a colorida, né? Inclusive, só já que eu parei para fazer esse parênteses, muitos fãs da obra na França reclamaram, tal, por conta das cores, porque o original é preto e branco, mas, né, eles ressaltam aqui no prefácio que sempre foi né, uma vontade tanto do Gal quanto do Dionê de ver isso publicado em cores, né? Então é isso, assim, você vê que então é bem espaçado, né, a coisa, e já vou mencionar também um aspecto bastante importante, porque esse espaçamento, né, porque o Jean-Claude Gal, ele era considerado por ser um perfeccionista, assim, absurdo, né, então, assim, e quem vai ter o prazer de ler essa HQ vai ver que, assim, realmente, cara, a arte é um espetáculo, assim, não tem o que falar em todos os aspectos, assim, detalhamento, enquadramento, né, o ritmo que ele imprime à história é uma coisa, assim, os cenários nas coisas grandiosas é algo absurdo, né? E ele, obviamente, né, você não produz com essa qualidade numa velocidade grande, assim, não tem nem como, né? Isso também é uma questão, por isso que também, né, você vê esses espaçamentos, né, assim, a primeira parte da história 75, 76, depois vai ser uma segunda, né, uma espécie de continuação, que é já o arco do Arn em 80, e depois só em 87, né? Por quê? Porque o Gal não... isso que eu falo, né, aí que tá, né, o lado ruim da profissionalização, porque por que ele podia se dar o luxo de demorar tanto tempo para fazer uma página, né? Porque ele não dependia disso para viver. Da onde vinha o dinheiro do Gal? Ele era professor. Exatamente. Ele era professor, né, de desenho e tal, e é isso. Embora o Dionê já tivesse aconselhado ele várias vezes, falou assim, cara, abandona essa vida, vamos viver né, vamos viver de quadrinho, tal, não sei o quê, mas o barato do Gal mesmo essa que é a merda de dar aula, cara. O problema de você dar aula é que você gosta, esse que é o problema, né? O professor, ele gosta, salva uma ou outra exceção, mas a gente gosta de dar aula, esse que é o nosso problema. Então, e aí é isso, né? Então a gente aqui vai estar acompanhando uma
uma peça, né, da história dos quadrinhos franceses, europeus, e que teve uma influência, assim, no quadrinho mundial, no quadrinho adulto, né, porque essa Metal Hurlan aí, que é a revista que o Dionnet criou, né, e ele convidou vários amigos dele ali para participar, inclusive o Gal, que ele já conhecia, né, há algum tempo. Essa revista depois influenciou a revista americana lá, a Heavy Metal, né? E influenciou, obviamente, várias gerações de artistas e quadrinistas e tal. Depois ali, a partir do início da década de 70, que obviamente trouxeram outro tipo de linguagem para os quadrinhos, para a ficção, né? Então, de fato, é muito importante essa revista e essa história aqui, que tá exatamente no início quando nasce essa revista, porque ela também vai abrir caminhos para uma outra linguagem, para um outro tipo de coisa. E realmente é impressionante, assim, você vê tem uma diferença, digamos, de 10 anos, mais ou menos, entre os primeiros desenhos que aparecem aqui nessa edição, né, que são aquelas histórias curtas, até os últimos que o Gal faz, né, para finalizar a última história, que foi publicada em 87, né, então é de 75, 87, um pouco mais de 10 anos. E, assim, dá para perceber algumas diferenças no traço dele, principalmente na paginação, no dinamismo da página, mas o apuro técnico é basicamente o mesmo. Assim, o cara era já um cara muito bem estabelecido como desenhista quando pega esse trabalho aqui, e o que ele vai imprimindo assim, de escala, de cenário, de complexidade, né, de ambientação, assim, é muito imersivo, né? Tem essa coisa é um cenário bastante amplo, né? Tem o deserto, tem o deserto de areia, tem o deserto rochoso, tem a floresta, então, assim, tem as cavernas, né? Então, você tem vários tipos diferentes de cenário, pelos quais os personagens, aí, o exército do conquistador vai passando, né? E você tem, assim, fora isso, a paginação, né? A divisão dos quadros. Então, o dinamismo da divisão dos quadros, em muitas páginas, é bastante ousado para aquele momento, né? A gente lê isso agora, a gente até estava comentando isso com o Bruno antes, né? Da gente começar aqui a gravar, mas, assim, a gente lê isso agora, depois que a gente já tem um monte né? A gente já viu um monte de gente fazendo um monte de coisa diferente, nem parece tão bom, né? Mas, assim, não é inédito, né? Mas a gente tem que lembrar que naquele momento era inédito, né? Naquele momento era a vanguarda mesmo, e foi esse cara e esse tipo de traço que a revista também, porque aí não é só, né, a gente está falando aqui de algumas coisas que foram publicadas ali, mas ali tinha outros caras, como o próprio Moebius, né? Que estavam imprimindo também uma inovação nessa linguagem, nesse meio, fazendo muita experimentação, tal. Então, esses caras acabaram influenciando tudo que a gente viu depois, né? Então, é legal ver uma coisa anterior a tudo que a gente, né, que a gente já viu, para ver aonde que veio, né, da onde que nasceu algumas ideias, né, algumas soluções, assim. É realmente impressionante, assim. Vale a pena ter muita página dupla, né? Ele principalmente na história do Arnes lá, que é uma história mais longa, né? Então tem muita página dupla que mostra o cenário de forma bem mais complexa e com bastante, né? Ele abusa da questão da escala, né? De colocar o personagem bem pequeno dentro de um cenário grandioso, e para também mostrar o quanto, né? O quanto que aquele cenário era importante, assim, é mais importante às vezes o cenário, né? E isso é legal de ver impresso, né? Porque você vê em mídia digital, assim,
tablet, no celular e tal, você perde muito da, da qualidade da, né, da composição das páginas ou da página dupla e tal. Então tem essa Sim. característica também. É importante você ver, que nem cinema bem feito que tem que assistir na tela grande, né? É mais ou menos É, o exatamente. mesmo paralelo. É. Não, e que a gente estava comentando, né? Assim, hoje a gente já viu filmes épicos, né? Porque, enfim, o CGI já entrou numa fase que você consegue ver essas coisas grandiosas na tela, Senhor dos Anéis e afins, né? Como assim. Só que você imagina ver isso desenhado Duna. na década. Duna também, assim, mas só que você imagina ver isso desenhado na década de 70, né? Uhum. Então, assim, quando não tinha, né? Quando a técnica ainda não tinha chegado a esse ponto, né? Então, o impacto, né? Obviamente é muito maior. Inclusive, também como o Maurício estava falando, assim, a Metal Hurlan, né? Foi publicada também nos Estados Unidos como heavy metal e muitas, lógico, tinha as histórias produzidas nos Estados Unidos lá para heavy metal, mas tinha as histórias também produzida, assim, as histórias da Metal Hurlan eram publicadas, né, na heavy metal ali Uhum. dos Estados Unidos, e por conta disso o Jean-Claude, né, essa arte, essa história também influenciou, né, o cinema ali dos Estados Unidos, George Sim, Lucas e sim. afins, né, para, enfim, para os cenários e tal. Então isso é interessante. Né, assim, de fato é um cara que a arte dele teve uma penetração muito grande em outros lugares, por conta dessa exportação e do sucesso, né, que a Metal Hurlan fez, né? Inclusive Sim. ele tinha, né, assim, várias coisas que o Johnny queria publicar e que o Gal também queria publicar que não podia sair em outras, ou que eram rejeitadas por outras revistas. Na Metal Hurlan encontrou um lugar e aí também foi, né, espalhou aí pelo mundo. Né? A gente também aqui teve uma tentativa, né? Teve a Metal Pesado, né? Meio que inspirada aí na Metal Hurlan e tal, mas infelizmente durou pouco, né? Durou 6 É, edições, acho, por aí, né? Mas é interessante esse experimentalismo tal que aparece, né, bastante aqui nos Exércitos do Conquistador. Mas, assim, a gente tá enfatizando bastante a arte, né? Mas o roteiro também é excelente, né? sim. Principalmente assim, o que eu achei, né, interessante da primeira parte da HQ, né, que é justamente os contos, é isso, assim, você vê esse Império Grandioso, mas você vê esse Império Grandioso no seu cotidiano, né? Então você não vê, pelo menos nessa primeira, você não vê as grandes batalhas, você não vê isso, você vê o dia a dia daquelas pessoas vivendo sob aquele império. Então é Uhum. quando tudo dá errado, é quando dá merda, assim, você acompanha. Tanto é que, assim, tem hora que parece, eu lendo assim, tem hora que eu falo assim, meu, cara, mas assim, esse império é tão grandioso, os caras só fazem merda, né? Não é, assim, tem Os algumas que são muito soldados se metem cômicas. nos enroscos ali que não tem sentido nenhum. É É, isso. É a história da vida privada, né? Você pegar é, uma situação muito pequena, assim, e os caras metendo o pé pelas mãos sei lá, comprando algum tipo de narrativa mística ou mágica sei lá, tendo medo daquilo e evitando aquilo porque tem uma lenda, uma coisa assim, né? E as histórias são todas muito rápidas, são 5 histórias, né? São muito rápidas, hum, também não aprofunda muito, você não vai rever esses personagens depois, né? Então, mas é isso, é a vida cotidiana, situações meio insólitas e gente fazendo cagada, assim, gente se enfiando onde não é para se enfiar e aí descobrindo que fudeu e assim, é isso, passando fome, tentando cruzar o deserto, cruzar o deserto assim, sem nenhuma condição, descobrindo um campo de batalha que já só tem corpos e do nada, assim. Então, assim, são várias cenas, né, pequenas cenas, e você vai acompanhando. É interessante. Eu gostei muito dessa primeira parte porque você vai entendendo o cenário sem entender todo o cenário, né? E isso é instigante, assim, dá vontade de você continuar lendo essas pequenas histórias para ir construindo na sua cabeça uma coisa maior, né?
É claro que depois dessas 5 histórias, aí ele de fato, ele entra numa história, que é a história do Arno lá, que é um menino que foi tirado do pai, que era, né, e foi sequestrado, foi transformado em escravo e tal, e depois tem a vingança desse menino. E aí é uma história grandiosa mesmo, né? É quase como se fosse o Alexandre o Grande, assim, eles até citam isso no prefácio, né, como inspiração, né? Então, o cara que vai lá e monta um grande exército e tal, e aí ele vai para vingança e tal. Então, aí sim você é um cenário político, um cenário mais complexo e tal, e então você tem uma visão muito mais ampla daquele mundo, né? Mas essa primeira parte, assim, se o cara continuar, sei lá, durante os 10 anos que teve de gap entre uma coisa e outra, se ele continuasse fazendo pequenas histórias, seria super rico, assim, porque é muito instigante mesmo. Assim, realmente assim, você pressupõe que seja o mesmo império, mas nada garante que seja, na verdade, né? Exato, exato. Né, pelas, assim, né, pelas referências visuais, mas é isso, você também não sabe exatamente se aquelas histórias aconteceram antes ou depois, né, do que você tá vendo com o ar, né, mas enfim, você intui que mesmo ali tá mais ou menos naquele mesmo universo, né, e realmente, aí a segunda já é uma história, né, de mais fôlego tal, que é uma jornada do herói, né, bem de Uhum. vingança, basicamente, né, Sim, sim. que a gente acompanha, muito, muito boa, tem o mentor, tal, bem interessante, o jeito que ele... Eu gostei bastante do jeito que eles vão colocando a questão do misticismo, né, sempre na dúvida se aquele cara tem ou não, né, Algum tipo algum de. poder. Alguma Eu conexão com gosto... alguma coisa mágica, um poder, né? Sim, eu gosto assim, eu gosto dessas, assim, de quando você mostra, né, na narrativa e você não consegue dizer se aquilo de fato é alguma coisa mágica, mística, ou se é simplesmente um efeito do que as pessoas acreditam, né? Uhum. Eu gosto desse tipo de, É, né, tanto é que eu lembrei agora um primeiro debate, acho que eu tive cinematográfico, assim, primeira discussão que eu tive sobre um filme teve a ver com isso. Foi aquele lá, você lembra? Você assistiu La Bamba? sim, Passava sim. na Globo. Então, eu lembro de eu debatendo com um amigo meu, assim, que a gente viu, né, na sessão da tarde, tal, e o debate era, não sei se você lembra que o Rich Valens lá, ele briga acho que com o irmão dele, e o irmão dele quebra o amuleto que ele tem. É alguma Uhum. coisa assim, que diz que o amuleto ia proteger ele e tal, e em seguida ele tem um acidente. Ele E aí pega o o avião. debate entre ele pega o avião, tem um acidente e tal. E aí eu lembro do debate, era justamente esse, do meu amigo, ou eu não lembro quem que era aqui, mas assim, era argumentando se a quebra do amuleto tinha ou não algum efeito sobre a queda do avião. Né? Ah. Porque é isso, assim, o filme, óbvio, né? O filme, o diretor né, ele coisa isso, Joga né? com isso. É. Joga com isso e tal. Enfim, é interessante. Eu falei, é uma coisa que eu sempre gostei, assim, de filme, por exemplo, o Labirinto do Fauno, né? Que tem um pouco isso, que você não sabe direito se aquilo que se tá tudo na cabeça ali daqueles Aham. protagonistas, ou se de fato aquilo tá acontecendo mesmo. E aí, só para fechar esse parênteses, eu adoro também que tem a ver com isso, aquele momento da fase do Grant Morrison com o Batman, que ele tá alucinando, tá o Batmirim com ele, e aí o Batman pergunta pro Batmirim e fala assim, você existe mesmo? Ou você é só... Porque ele, né, o Batmirim seria um duende da quinta dimensão, como me suplique. E aí o Aham. Batman pergunta pra ele assim, você existe mesmo? Ou você é só fruto da minha imaginação? E aí o Batmirim responde pra ele, mas a quinta dimensão é a imaginação, né? E aí Só pra fuder. o Grant, Só pra é, fuder. o Grant Morrison é muito bom. Mas enfim, são esses parênteses. E eu gostei, e acho que para mim teve esse ponto a mais aí, por isso que eu gostei também, ó, dessa HQ, que também tem esses elementos aí. Será que a coisa é mágica? Será que é mística? Ou será que é Uhum. apenas um fruto daquela cultura, né? Do quanto aquela cultura acredita naquelas coisas? Sim. Ou faz Eu, diferença, né? mas o autor, né, o roteirista, o cara realmente é bom, assim, porque ele lança pequenas, pequenas coisas, né, pequenas pistas, assim, ao longo do texto,
Porque, óbvio, é uma história de vingança, tem lá um embate de exércitos em algum momento, ah, então, então tem essa coisa épica, né, que talvez o público tem uma parte do público que vai querer mais isso, assim, mas ele vai, né, ele vai jogando. Então, por exemplo, o sistema explicativo para a questão mística aí dessa história do Arne, que o tal do Sedir, né, que é o tal do seria o mestre, seria esse cara que teria essa coisa, esse mago, essa pessoa ligada a essas coisas, né? Ele vai então explicar que o mundo que eles vivem é uma pirâmide com topo arredondado, né? Então, e aí essa pirâmide com topo arredondado, eles têm esse lugar ali nesse topo arredondado em que a Terra estaria mais próxima do céu, das estrelas, né? E aí esse lugar seria um lugar assim, seria um lugar místico e isso aparece no começo da história. E isso vai então ter um desfecho no final em que ele de fato vai encontrar esse lugar, vai até esse lugar, né? Mas aí é isso que o Bruno falou, quer dizer, apesar dele ter feito, digamos assim, o fechado ciclo, né? De ter sido iniciado numa informação assim restrita, só que poucas pessoas sabiam, só o mago tinha essa consciência e ele efetivamente chega nesse ponto, né? Mas aquilo também não é que a hora que ele chega nesse lugar acontece uma coisa incrível, não acontece nada, assim, ele efetivamente chega nesse lugar e é isso, e pronto, não tem grandes decorrências, né? Então, isso é interessante, né? Porque também tem, como eles falam, né, no prefácio, né, a ideia de que isso de alguma forma está inspirado no Alexandre o Grande, né? Quer dizer, o Alexandre o Grande, que foi discípulo do Aristóteles, então tem um eco assim, né? Tem um eco disso assim, e aí depois ele vira o grande conquistador e tal. Mas também mas ainda assim ele é um mortal que em algum momento vai morrer, né? E aí aquilo tudo que ele construiu vai ficar de espólio e depois aquilo vai se desmontar de alguma forma. Então é isso, ó, a vida humana, essa dimensão mágica existe, mas ela não é assim, sei lá, ela não dá poderes absolutos e eternos para ninguém, né? Então é interessante esse jogo que ele faz aqui, sem dizer que ele está fazendo, né? Ele vai apenas jogando esses elementos. Então é bastante interessante, assim, dá para fazer várias. Você, você ficar fazendo ilações a respeito, né? Então é bem interessante, né? E eu acho que das histórias todas que tem nessa compiladas aqui, essa história do Arnes, que é a história mais longa, que ele escreveu em duas partes, né? É a que graficamente é a história mais dinâmica mesmo, onde a paginação é mais, né, a divisão dos quadros é mais ousada, onde os cenários grandiosos que engolem os personagens são muito, assim, o desenho é muito rebuscado, a questão da luz e sombra, né? Tem uma parte que o Arne está preso e que a gente vê vê lá um cantinho onde está sol ainda, depois as escadarias vai ficando sombra, até lá o calabouço onde tem uma luz artificial ali, uma luz de vela provavelmente, né? Uma luz não do sol, uma luz. E aí você vê a grade, você vê ele preso, você vê uma visão de dentro, como se fosse a visão dele para o lado de fora, né? Olhando para fora. É muito bem feita essa sequência, assim como, por exemplo, uma cena aérea dele descendo uma escada até as profundezas ali de uma escavação, talvez uma coisa de mineração ali, que tem várias camadas, né, de terreno, onde as pessoas estão tirando os minérios e subindo as escadas e trazendo para fora, tal. Então é muito impressionante, assim. A sequência, por exemplo, que ele está no deserto e é atacado pela cobra, também pela serpente, toda a sequência de pequenos quadros dele lutando com a serpente é muito dinâmica, muito interessante. Então, assim, de fato assim, a arte é grandiosa mesmo, assim, um nível
absurdo. A colorização ficou muito boa, eu achei, ficou muito bem feita, não diminuiu em nada o traço do cara, né? E, Uhum. e, e, assim, realmente, é, claro, eu nunca vi o material original, né? Então também é difícil da gente fazer essa análise, assim. Mas a luz e sombra do traço do Gal, assim, que é muito forte, né? Muito característica, ela não se perde mesmo. Então é bem bonito. É realmente, assim, tô até revendo, enquanto eu tô falando aqui, tô reolhando as páginas, nossa, Uhum. é só passar o olho pelas páginas, assim, já é uma experiência, assim, porque realmente Sim. é muito forte mesmo. Sim, sim, é muito. Não, eu falei, tem por exemplo, a página, aquela, assim, tem uma cena também que tem um pássaro voando, né, sobre o Sim. deserto, você vê uma cidade, depois ele pro deserto, né, o jeito que ele coloca, que ele dá destaque pro pássaro, tá muito interessante. É, O próprio cenário que tem ali dentro, né, do palácio ali, pô, assim, não tem palavras, né, você vê que ele é um cara realmente, né, muito influenciado também pela arte helenística, né? Assim, você vê esses sim, elementos, né? Que foram condensados, assim, e assim, mas não é que ele, isso que é interessante, né? Do Dionê, não é que ele vai reproduzir esse, né? esse Ter estilo, né? uma cuidade. Não, mas assim, mas a influência é nítida, assim, a inspiração é Sim. nítida e é muito bonito você ver, né? É. Tanto na arquitetura quanto nos uniformes do exército e tal. A cena Uhum. também que o Arn tá subindo a escada para falar com o mestre ainda, enquanto ele tá escravizado, também que você olha por cima e vê a É, escada, né? é muito bonito. Pô, são assim. Não é É. assim, e são muito, enfim, é realmente, né, depois a sequência também que ele vai que o Arn perde a mão também é muito boa, né? Uhum. Ali, enfim, é tudo assim, não tem muito. É difícil não ficar falando só elogiando, né? A cena É, também que ele luta contra a cobra também, assim, é. enfim, é muito bom. E, né, só queria estar assim, do jeito que a gente fala, assim, parece que. Mas o roteiro também, assim, só é tão interessante ver porque o roteiro Ah, também tá sim, porque o roteiro segurando ali. funciona, sem dúvida, sem dúvida. É, É, que você se. tem uma sequência mais pra frente, que é a sequência da batalha, né? Que tem uma Uhum, das os elementos do terreno ali era um lago negro, né? Que depois, pelo andar da história, a gente fica sabendo que ali devia ter um petróleo, né? Devia ter piche, alguma coisa assim. E aí eles põem fogo nesse lago, e aí o fogo é um elemento essencial ali na virada da batalha, né? Para vitória e tal. Tem uma sequência de 3, 4 páginas ali em que os personagens estão totalmente engolidos pelo fogo desse lago, assim. Os cavalos, todos os soldados com as suas armaduras super rebuscadas e tal. E eu fico imaginando que essa arte colorida tá tão impactante assim que eu fico imaginando. Acho que a arte preta e branca deveria é bastante complexa de fazer, porque fazer fogo, né, mostrar luz e uhum. sombra com fogo, isso só no preto e branco é bem mais difícil, mas a colorização aqui ficou espetacular, assim, você tem uma sensação de que eles estão totalmente envolvidos pelo fogo em todos os lados, assim, e que não tem saída, né? É Sim, muito bem feito, assim. né? É impressionante. Sim. Não, então, porque os uniformes do exército também é dourado, né? Então, assim, putz, Isso, isso, né? reflete, né? Esses uniformes dourados no fogo, né? Assim, na página, puta, fica muito, muito, assim, não tem o que falar, assim, é muito bom, assim, realmente, Uhum. é, assim, você imaginar, claro, né? Mas era em preto e branco, tá? Mas é isso, você imaginar isso no momento que o cinema, né, que a gente não chegou nessa técnica que a gente tem hoje, porque eu falei, hoje eu acho que o impacto se dilui, né? Isso que é a questão, né? A gente vai ficando anestesiado, né? Eu acho, igual hoje você tem IA, você produz vídeo de IA, né? Uhum. Com uma qualidade, poxa, falo, se hoje você produz um vídeo de IA, coisa que você demorava pelo menos 1, 2 meses para fazer,
no mínimo contratando profissionais, né? Hoje você faz em segundos com uma IA, né? Você vai sim, nas redes sociais, TikTok, Instagram, é só, né? Tudo. É só vídeo feito com IA, desde cenas de filme até enfim, tudo, 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 né? Então, né? E cinema, TV e tal, eu acho que isso vai anestesiando a gente, né? Uhum. Então, e aí, quando a gente pega, né, se a gente não toma o devido cuidado, quando a gente pega uma obra como essa, a gente meio que ignora, né, o que tem de novidade, o que tem de interessante, porque é isso, né? Você já passou. Aqui é um momento, né? É difícil você também tentar fazer esse exercício, né, conscientemente, tipo assim, Tentar olhar como é que se aquilo com um olhar assim, não poluído por tudo o nosso ambiente, né, por todas as referências, por todas as coisas que a gente já tem, né? É bem difícil, mas é um exercício é, importante, né? sim, como é que seria ver isso antes de ver Star Wars? Como é que seria ver isso antes de Sim, sim. existir, né? Tudo bem, né? Na hora que chegou aqui, assim, as primeiras histórias não tinha ainda, né? O Star, então, assim, como é que era isso antes de Star Wars? Antes de um monte de coisa, né? Que veio Ah, depois, né? Que de alguma forma beberam nessa fonte ou foi influenciada por essas coisas, né? E até a própria técnica. É mais ou menos como a gente falava também de super-herói, né? Assim, pô, você pega a arte do Alex Ross. O que tem de mais arte do Alex hoje, né? Talvez não tenha nada sim. mesmo, porque você já está acostumado a ver, quantos anos? Tem 20 anos, mais de 20 anos de filme de super-herói massivamente, né? Então, para você não. Agora, pra gente na década de 90 ver aquilo, era isso, cara. Você lia o Alex, você vê aquelas páginas desenhadas pelo Alex Ross e fala assim: eles iam ser assim se eles existissem. Exato. Bom, e uma última coisa que eu queria citar, que tem no prefácio, né? É que o Gal, o Jean-Claude Gal, o prefácio é do Jean-Pierre Dionnet, falando sobre o Gal, né? E aí ele conta algumas coisas, né? Como que ele conheceu, como que o cara trabalhava, essa coisa dele ser professor de desenho e fazer quadrinhos só como uma coisa paralela, né? Mas aí depois ele fala que ele descobriu, anos depois, ele descobriu que o Gal, quando saía de férias escolares, né, ele ia para os Estados Unidos, conhecia as tribos indígenas, ia pro norte da África, conhecia os tuaregues, e conhecia assim, de ficar lá, de acampar com os caras, de conhecer esses cenários, esses desertos, né? Então, assim, ele tinha uma experiência, porque era impressionante mesmo, né? Você conhecer um cara que é professor de arte lá em Paris, que tem todas essas referências, assim, quer dizer, não tinha internet, né, gente? As pessoas, Uhum. o cara para ter essas referências visuais, o cara tinha que viajar, tirar foto, né, desenhar, né, no local, era isso, né? Era o que era assim que as coisas aconteciam. Né? Então ele fala que ele descobriu assim que o cara tinha esse hobby, digamos assim, de viajar para esses lugares e ficar lá e viver né, como os nativos ali junto, tal. Então assim tem muitas referências visuais aqui, né? Tanto dos povos do deserto do norte da África quanto dos povos nativos dos Estados Unidos, assim, que claramente aparecem assim na arte dele, e era uma coisa que ele curtia, mas ele não contava para ninguém. Assim. O Dionê fala que ficou sabendo assim numa conversa, né, com a Uhum. esposa dele junto, assim, muitos anos depois, que os dois já trabalhavam juntos há tempos. Assim. Então é isso, né? Antigamente é isso. Você, para ter referência, tinha que viajar pelo mundo. Hoje não, você abre lá o Google lá, fala tal, fotos de tal coisa, aí você já usa a foto como referência e faz a arte. Né? Então mudou bastante a forma de trabalhar. Né? Mas é bem interessante, assim, né? Então, de fato, o Jean Clogal é um dos grandes mesmo da história dos quadrinhos, né, do século XX, e teve uma vida curta, infelizmente, morreu muito jovem, produziu pouca coisa,
mas que é absolutamente assim, inescapável, né? O cara é uma das referências mais importantes desse tipo de história em quadrinho aqui que a gente está, né, tá citando aqui, quadrinho europeu, quadrinho adulto, quadrinho de capa-espada, de ficção científica e tal, e ele é um cara que marcou aí várias gerações. Exato. Bom, só para fechar então, né, falando aí sobre né, também quando, né, conheci, diz que foi cogitado, né, para fazer Conan, né, para, né, o pessoal ali da Marvel cogitou chamar o Gal para fazer Conan, mas os caras falaram assim, meu, desiste que esse cara não vai entregar nunca, né? Porque é isso, né? Ainda mais aquele ritmo industrial americano. Não, 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 Não tem a sem menor condições. condição. Embora embora eu sei, tem uma história, eu não li. Ainda vou achar essa história. Tem uma história chamada A Catedral, que diz que é sensacional, que é roteirizada pelo Bill Mantlo e ele que desenha essa história. Eu quero achar, ainda fiquei bastante curioso para foi publicada numa heavy metal aqui do Brasil. Vou ver se eu acho, se eu consigo ler essa HQ, ou pelo menos, né, se eu não achar eu fiquei bastante curioso, ou pelo menos o scan, se eu não achar a revista. Bom, acho que é isso, né? Acho que a gente falou bastante aí sobre os exércitos do Conquistador. A gente falou, pô, então assim, a gente praticamente não deu spoiler nesse episódio, então se você não leu os exércitos do Conquistador, vale a pena. Vira e mexe agora tá agora, nesse exato momento, eu vou fazer propaganda à toa, mas vou fazer. Talvez a hora que você estiver ouvindo não tenha, mas na hora que eu vi aqui, fui abrir aqui para ver, tava com 50% na Amazon. Se não der, depois, eu sei que daqui a pouco, aqui em maio, vai ter também a Feira do Livro da Unesp. Para quem estiver aqui em São Paulo, tem aqui vai ser aqui na Barra Funda, acho que não vai ser no Memorial da América Latina. E eu sei que o POC Nanquim não sei se esse ano eles vão estar, mas normalmente eles vão também. É um bom lugar para você pegar, entre outras coisas, né, os exércitos do Conquistador, cara, que vale muito a pena você conhecer, porque de fato realmente assim, tudo é muito bom, né, a arte é boa, o roteiro é bom, e infelizmente ficou muito tempo, a gente ficou muito tempo sem isso, né? Chegou muito tarde aqui, mas como eu falei também, antes tarde do que nunca. Certo? Então é isso aí, galera. Vou lembrar vocês para nos seguir aí nas redes sociais, né? A gente tá principalmente no Instagram. Se você tá ouvindo isso no YouTube, dá o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal. Se você tá ouvindo isso no Spotify, você vai lá, segue a gente, avalia com 5 estrelas, né? E nos segue nas redes sociais, porque é isso, né? Dizem que até falar o nome de outra plataforma já derruba o engajamento. Aqui a gente é derrubado desde sempre, então a gente não liga para essas merdas. Mas se você... Né? Mas se você está ouvindo isso, então vai lá. Sempre é bom, né, você ajudar a espalhar a palavra dos quadrinhos. Então, se você puder compartilhar, curtir, comentar, a gente agradece. E é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo Papo Quadrinho. Mid-Combat.